Fala, minha gente, Oi, chegamos. meus amores, chegamos por aqui, seu trio mais amado de todas as tardes. Eu vou contar, eles estavam combinando de aprontar alguma coisa lá atrás. Mas não nós deu tempo, desistimos. né? Desistimos Não, porque você ia. eu falei, ia, né? vamos entrar por lá, já que a Maíra não tá aí hoje. Aí ele ia, Essa eu aqui puxei ele é de a porta volta. da seriedade. Ah, é? Ah, é? Vocês vão continuar Será entrando que se por eu ali. entrar por ali, eu vou sair mais sério? Tenta. Tipo aquela fonte da juventude. Tenta. Você entra aqui, Será ó. que a gente sai mais inteligente? Será? Deixa eu ver. Entra lá Vamos pra ver vamos se muda alguma coisa, Abinal. Abinal, qual a data do seu nascimento? Dia 19 de maio de Olha, a memória- 1985. A memória tá boa, já é Boa. alguma coisa. E que Aí clínica? aqui, né? E qual espaço você ficou? O que está escrito em Gênesis 1:7? Gênesis 1:7 está escrito. Volta. E viu Deus. Volta. Vamos continuar. Vamos Será que continuar. se você sair por lá, você está esquecendo tudo também? Muito bom, gente. Muito bem, É meus isso. amores. Hoje nós vamos falar de saúde. Quer dizer, nós vamos falar de problemas com planos de saúde. Tem problemas com plano mental, Eu- emocional, social, Eu acho que aqui o espiritual, plano de o saúde não está funcionando, nem não consegue médico, ele fica assim, Você né? só na oração. É. Eu, então, é Muita. só na promessa. Você já tá na graça. Tá na graça. Tá na graça. Nós estamos na lei. Não. Vamos resolver ficar. Você que é o alecrim do grupo, é você. Eu? É. Eu sou alecrim dourado? É. Alecrim dourado. Eu ia dizer. Depois eu vou falar. Foi lançado já, viu? Acho que semana passada vocês comentaram também, né? O Rotas Bíblicas. Verdade, falou hoje no cara. culto lá, Verdade. né? Rotas Bíblicas no ar. Essa temporada está simplesmente incrível também. A primeira foi com o Dr. Rodrigo Silva, nada mais, nada menos. E aí fomos lá, lembra? Aquele episódio em Israel, depois eu fui à Aquela Inglaterra, confusão toda. França, confusão do Israel, né, menino? E foi pra Inglaterra, arrumou confusão lá também. Não, na Inglaterra não. Aí fui pra França, histórias de mulheres mártires. Primeiro nos dois primeiros capítulos, digamos assim, 2 primeiros episódios, curtinhos, viu? 20 minutinhos, a chegada em Israel, o momento da guerra, a saída de Israel. Você já tem esses 2 episódios disponíveis no ntplay.com. E também nesta próxima sexta às 18 horas, você continua assistindo lá no ntplay.com, Rotas Bíblicas. Muito bom. Vamos tentar focar no assunto. Aí a diretora diz assim, vamos voltar para o programa? Então, mas obrigada, amigo, pelo vexame. Valeu. Problemas com planos de saúde. Você já enfrentou algum problema aí com o seu plano de saúde? Ah, não, mas eu nem tenho plano de saúde, eu até estava pensando em adquirir um. Já vai começar muito bem, tendo dicas com ela que é advogada, ela que é especialista em direito da saúde, Edilaine Rodrigues, está com a gente por aqui, doutora Edilaine Rodrigues, para tirar dúvidas, para ajudar até mesmo você saber qual o melhor plano você vai escolher. A gente não vai dar nome nenhum, mas você vai por aqui e por ali saber qual vai ser melhor para o seu Gosto bolso. muito, porque ela vai aqui, ó, pá, Tá direta, jugular, né? reta. Menina, uma graça. Quando eu soube que era ela, eu fiquei felicíssima. Coloca o cinto então. E pra você que tava com saudade do Mais Info, ela voltou, ela está aqui pra fazer o Mais Info. E vocês cuidado, tá? Recebam bem, porque ela andou aí no helicóptero famoso de São Paulo. A vida foi presa? Eu avisei pra ela ontem, falei assim, vai ter piadinha. Foi presa? Rebaixe. Temos mais info com Josemara Maia e as vai suas devagar com a gente. histórias. Vai devagar, vai perdoando a gente. Nós vamos e voltamos bem rapidinho, porque já estouramos o tempo com as nossas brincadeirinhas, mas é para alegrar a sua tarde e trazer muita informação. Até já. Estamos de volta entre família. Obrigado aí pela companhia. Bora conversar sobre plano de saúde. Já enfrentou algum problema aí? Quem sabe até está com alguma causa na justiça, tentando resolver e não sabe mais o que fazer? Pois é, hoje você pode tirar as suas dúvidas, já pode ir mandando aí as perguntas que você tem, porque a doutora Edilaine, ela já está por aqui para poder nos ajudar. Daqui a pouquinho ela chega para tirar dúvidas suas, nossas, enfim. Eu já estava conversando com ela e aprendendo muito, viu? Eu vi uma aula ali. Viu, menina? Em pouco tempo ela já... Aqui, ó. Mas eu tô até agora Cansado, pensando. Porque eu perguntei, será que eu deveria ter falado que a Josemara andou de helicóptero, no helicóptero famoso, nananã? Aí, será que eu entreguei a surpresa? Aí eu disse, não, mas até hoje eu só entreguei uma. Aí o Abinal falou, não, você entregou 2. Qual foi a outra? Ó, teve a da sua professora, né? Lá na escola. Teve a da professora, começou lá já, né? Teve a vitória de quem ganhou A o bom de vitória de quem Bíblia. ganhou o bom de Bíblia.
Sim. Ah, não, aquele dia aqui não era surpresa, Não era. né? Das bolsinhas. Não. Era também. Não era, não era não. Gente, se liga em mim, ó. Tem gente que não tem plano, tem gente que não tem saúde, tem plano de saúde. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem gente que tem plano de saúde que fica surpreso quando precisa. É Muita verdade. gente tá ali, tem o plano de saúde. Aí você vai perceber que não é assim, né? Você tem... Como é que funciona? que o plano de saúde tinha outros planos para você. É verdade. Aí tem aquele corre atrás do prejuízo, aquela briga que às vezes você desiste, não vai à justiça, não recorre a um advogado. Como é que funciona para você conhecer os direitos, os deveres? Afinal de contas, o plano se impõe, nega e você fica com essa negativa. E, enfim, mas pagando todo mês. É sério o assunto. Então é disso que se trata no programa de hoje. A pergunta é: você já teve algum problema com plano de saúde? Quer compartilhar com a gente? Perdeu? Ganhou? Como foi essa batalha aí? Conta 983-1502-49. É isso aí, às vezes você tem que fazer 2 seguros, né? Um seguro direito e um seguro de saúde. Primeiro faz o É plano, verdade. depois tem que procurar advogado. E aí, Josi, o que você conta pra gente? Cheguei. Boa tarde a vocês, boa tarde a você aí de casa. Pois é, hoje eu me sinto muito mais leve, tranquila, realizada. Mas assim, eu não conto os detalhes. Exatamente, nem acreditei na hora. Eu não vou contar os detalhes hoje porque você precisa marcar na sua agenda a data do meu aniversário. Não, calma. A data da exibição também dessa reportagem que vai ser no dia 18 de agosto. É bom que já assiste já. e manda um parabéns, né? Não é verdade? Já Foi um presente prepara. adiantado de Gente, para aniversário, tudo. então. Por falar em parabéns, será que eu vou quebrar agora uma surpresa? Ah, mas eu vou falar. Não é surpresa Hoje é não, dia do é. aniversário da Maíra Marques, que é diretora do nosso programa. Nem apareceu para trabalhar, Tá assistindo, eu obviamente. acho. É com feriado pra ela. É feriado, exatamente. É o feriado da vida dela. Parabéns, Maíra. Que Deus te abençoe muitíssimo. Somos muito felizes trabalhando com você. Muito obrigada. Verdade, fera demais. Obrigado, Mai, por esse trabalho tão dedicado aí que você tem e a paciência que você tem com a gente também, né? É dela que eu tô Cada um falando. no seu, cada um no seu jeitinho único e a Maíra Maravilhosa. plena ali, né? Às vezes por dentro tá aquela gastrite, tá se Não, consumindo. ela A Maíra é sobrenatural com isso aí. plena, É? plena. Se ela consegue. Acho que algum dia da vida ela falou: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, mesmo que eu passe pela aprovação. Aí Deus falou: vou mandar 3. 3 provações. 3. Muito bom. Aí tá ali. A Josi deve Beijo, ter feito oração querida. também. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então vocês são o motivo da oração dela, A entendi. resposta, tá? Nós somos a resposta de Deus. O Ela pediu motivo, tá aprovação. orando ainda pra ter equilíbrio emocional. Tô brincando, são queridos, são amores. Eu amo de paixão, coração pra vocês, tá bom? Mas bora voltar aqui pro nosso momento mais info. Hoje eu vou falar sobre a distribuição de lucros do FGTS aos trabalhadores, também de uma medida que poderá permitir aí aos pacientes do SUS a conseguirem ser atendidos pelos planos de saúde e dados também sobre o assunto de hoje. Mas tudo isso depois da vinheta. Para começar o nosso momento mais info de hoje, vamos falar de um assunto que interessa e muito pro bolso, viu? A Caixa Econômica Federal concluiu na última segunda-feira o pagamento da distribuição de lucros do FGTS aos trabalhadores. Foram mais de 12 bilhões de reais repassados para cerca de 234,4 milhões de contas, referentes ao lucro obtido pelo fundo em 2024. O valor recebido por cada pessoa depende do saldo que estava na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2024. Quanto maior o saldo, maior a fatia do lucro. Se a pessoa tiver mais de uma conta, recebeu o crédito em todas, de forma proporcional ao que tinha em uma. Para você verificar o valor, basta realizar a consulta no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Quem não puder, não sabe como fazer, é só ir até a uma agência da Caixa Econômica para solicitar o extrato no atendimento. Mas vale lembrar que o dinheiro do FGTS
FGTS não pode ser sacado a qualquer momento. Existem regras específicas, como em caso de demissão sem justa causa, compra da casa própria ou em situações de doenças graves. E também tem a opção do saque aniversário, que permite retirar uma parte do saldo do mês do seu aniversário. Nesse caso, é necessário aderir à modalidade saque aniversário. Mas atenção! Quem escolhe essa modalidade, caso seja demitido, só recebe a multa de 40% e não os depósitos mensais feitos pelo empregador. E já, gente, que estamos falando de trabalhador e direitos, olha essa próxima notícia. Vou até virar aqui, viu? A partir de agosto, pacientes do SUS vão poder ser atendidos também em unidades da rede privada por todo o Brasil. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde e tem como objetivo principal ampliar o acesso a atendimentos especializados e reduzir as filas na rede pública. Agora, como isso vai funcionar na prática? A iniciativa permitirá que dívidas acumuladas por operadoras de planos de saúde sejam convertidas em consultas, exames e cirurgias para os usuários do SUS. A organização da fila será feita pelos próprios estados e municípios, com base nas necessidades mais urgentes de cada região. E tem mais, com essa integração, as equipes do SUS poderão consultar a cobertura dos pacientes, ver o que está disponível na rede privada e fazer os encaminhamentos com mais agilidade. Entretanto, as operadoras que quiserem participar precisam aderir voluntariamente ao edital publicado pelo Ministério da Saúde, além de comprovar capacidade técnica e oferecer serviços exigidos. Falando, gente, em plano de saúde, eu vou para a minha próxima notícia, mas é importante ressaltar que essa medida meio que vai ser unir o útil com o agradável, né? Tá devendo, vamos oferecer assistência a mais no SUS, até porque o que não falta no SUS é fila, né? É verdade, dá uma desafogada, né? Em algumas filas, alguns casos mais graves ali também, né? Interessante, boa. Que foi uma medida que já foi usada em outras áreas. Sim. Verdade. Isso é. É até importante ter uma fiscalização, né? Tudo é necessário observar como vai ser oferecido esse atendimento na prática mesmo. Agora, sobre o assunto plano de saúde, as ações judiciais contra operadoras de plano não param de crescer no Brasil. Para você ter uma ideia, no ano passado foram quase 300 mil novos processos abertos por consumidores, mais que o dobro do que era registrado há 3 anos. Esse é o maior número desde o início do monitoramento feito pelo Conselho Nacional de Justiça. E só nos primeiros 5 meses deste ano, entre janeiro e maio, já foram 126 mil ações, em uma alta aí de 6,8% em relação ao mesmo período de 2024. Esses números mostram que, apesar dos avanços, o sistema de saúde suplementar ainda está deixando muita gente na mão. E é sobre isso que você vai ver no programa de hoje. Diante de tantos desafios, a gente quer te ajudar a entender melhor seus direitos e caminhos. Mas essa conversa eu deixo para vocês e encerro meu momento mais ímpar aqui. Olha, Obrigada, Jucimara. Obrigado, Ju. Eu que agradeço. Gente, um beijão para vocês aí. Manda sua interação, viu? Tem dúvida? Manda aqui pra gente. Até porque hoje temos aí uma especialista no assunto. Não dá para perder. Tchau, tchau. Verdade. Ó, tô ouvindo som de helicóptero vindo te buscar aí, viu, Ju? Ah, sim. Eu mandei uma mensagem aqui. Pro comandante lá, ele tá vindo Falei, aí. por gentileza. Tchau, tchau. Tá toda Mar, boba tá ali. muito maravilhosa, mas merecida, excelente. Com certeza. Obrigada. Valeu. E até para nos ajudar, tirar dúvidas, saber quais são os direitos como afiliados, né? Esses planos de saúde, não sei se é afiliados que chama. Enfim, né? Estamos aí nos planos de saúde e precisamos saber quais são os direitos. Doutora Edilane Rodrigues, ela que é advogada especialista nessa área de saúde. Por favor, doutora, vamos chegar para esse espaço da sala. O cheirinho do bolo aí tá gostoso, né? Com vontade de ficar. Mas depois vai dar para a gente dar uma experimentadinha. Então tá bom, então combinado. Fique à vontade. Boa tarde, doutora. Obrigada. São os Edilane. beneficiários, Aminal. Beneficiários. Beneficiários. Obrigado, é isso. Exatamente. Um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. E hoje sobre um assunto que é realmente, né, como já foi nos passado, os números das ações judiciais só crescem, das reclamações também só crescem.
E estamos aqui, né, para tirar as dúvidas e orientar. E o que está acontecendo para que são as pessoas buscando mais direitos ou os planos de saúde não têm efetivamente dado conta do que prometeu talvez no momento de contrato? Para mim é um misto de 2 fatores, né? Primeiro, a falta de fiscalização assertiva das operadoras. Então, o órgão responsável pela fiscalização, a ANS, né? Ao meu ver, de advogada que atua na área já há mais de 10 anos, está faltando um pouco de pulso firme ali, né? Então, isso favorece as irregularidades e, de outro lado, o acesso à informação está mais democratizado, né? Com a internet, as pessoas pesquisam mais rápido, não estão mais dependentes apenas de um veículo de comunicação. Então, tudo isso faz com que a informação sobre os seus direitos chegue e a pessoa fica assim, nossa, então quer dizer que aquela ligação que eu fiz para o plano ontem está errada? Né? O que eles me falaram está equivocado? Como que eu faço agora? Eu vou abrir uma reclamação. E ali começa, né, o processo de reclamação. Uma pessoa comunicando com a outra o que aconteceu. Então, para mim, são os 2 fatores. A falta de fiscalização de forma assertiva e também o acesso à informação adequada. Edilene, quando a gente fala de plano de saúde, nós podemos comparar como, por exemplo, um direito imobiliário, que a pessoa faz um contrato, mas tem um monte de pré-requisitos que, a despeito de que for colocado lá, já está garantido. No plano de saúde, a gente pode seguir por isso também, ou é uma relação empresa-cliente? A relação existente, né, entre a operadora de planos de saúde e o beneficiário é uma relação de consumo. Então, a operadora ela apresenta um contrato que a gente chama contrato de adesão. Eu não posso discutir as cláusulas, ou eu assino ou eu assino. E na maioria das vezes, a gente sequer consegue discutir para esclarecer as cláusulas, porque veio por meio, né, eletrônico, não tem ninguém do outro lado para poder te explicar. Explica para mim o que é essa cláusula. Então, as pessoas vão assinando realmente sem ter essa discussão de forma pormenorizada, tirando todas as dúvidas, para de fato entender se aquele é o melhor plano para ela. Às vezes é feito um plano que nem vai conseguir atendê-la, né? Como eu estava conversando com a Minal antes, as pessoas às vezes descobrem uma doença e no desespero fazem o plano de saúde, mas o plano vem com carência, não consegue atender aquela doença. E a doença não vai esperar? Não vai esperar, vai evoluir, acaba recorrendo ao SUS mesmo tendo planos de saúde. Então, são cláusulas, né, que não são feitas para que a população entenda. Essa é a verdade. Né? A maioria das vezes, quando o beneficiário, que ainda não é um beneficiário, nos procura dizendo, olha, eu quero contratar um plano de saúde, me ajuda a escolher? A gente vai pegar o contrato, a gente vai ler junto, vai discutir as cláusulas e, na maioria das vezes, eles escolheriam um contrato diferente do que a gente orienta na hora, porque eles não entendem. E existe, sim, o básico, vamos dizer assim, que todos os planos devem cobrir, devem atender, né? Que é o que a gente chama de rol mínimo de assistência. É um rol que a ANS fixou. Então, ainda que o seu contrato traga coisas divergentes daquilo, a lei prevalece e a lei diz que aquilo precisa ser atendido. Então, os exames básicos. Os exames, cirurgias. Então, a gente tem uma listagem, né, dos especialistas que são de cobertura. E é aí que mora, com certeza, o maior problema, que são as negativas. Então, as pessoas, como você disse, têm um plano de saúde, mas o plano tinha outro plano. Ao invés de te atender num problema de saúde. E é exatamente isso. Você tem um plano de saúde que te garante essa assistência, mas na hora que você precisa, você percebe que você investiu um valor durante muito tempo e não tem a assistência adequada. Na maioria das vezes vai precisar recorrer ao judiciário. Mas a gente tem ainda algumas tentativas administrativas de solução a evitar a judicialização. Mas, mesmo tentando tudo isso, o ano passado aumentou aí 300 mil, né? Pois é. E como é um contrato que é feito, né, entre a empresa e o cliente ali, a empresa ela pode, no caso o plano de saúde, ele pode rescindir esse contrato com o segurado. De forma unilateral, né? Isso. Não quero mais. Isso acontece, mas não é porque acontece que é legal, né? Correto. Eles falam simplesmente assim, não tem mais interesse comercial em manter o seu contrato. Isso não pode.
Por quê? Porque é um contrato de adesão. Qual é o interesse comercial? Você está dizendo que o meu plano, vamos dizer, né, custa R$400, eu estou dizendo que eu estou disposta a pagar e eu estou pagando. Essa é a relação. Ele não pode simplesmente dizer, não, de agora em diante eu não quero mais. Então, isso é ilegal. É ilegal. Mas eles costumam fazer principalmente quando o beneficiário está utilizando de maneira exacerbada, na concepção deles, o plano, né? Então, pacientes idosos ou em uso, né, pacientes oncológicos. A gente já teve caso de autistas, né, que tem ali um número grande de uso por mês de terapias. A família é surpreendida com uma carta dizendo, seu contrato está rescindindo, não temos mais interesse comercial em manter esse contrato. Aí, nesse caso, judicialização é judicial e aí o juiz reativa o plano assim de maneira liminar, né? Rápida, porque não pode. Para um contrato ser rescindido, né, para a operadora rescindir o seu contrato, a única forma é por inadimplência ou fraude. A inadimplência, basta que você atrase uma mensalidade e eles já possam cortar? Não. Existem uma série de requisitos no inadimplemento. Então, o inadimplemento tem que ser superior a 60 dias, precisa ter uma notificação no 50º dia. Então, existem vários requisitos para eles serem autorizados a cancelarem o seu plano. E por fraude. Então, por exemplo, você fez um plano de saúde, mas você omitiu doença, você fez alterou ali dados, mas nesse caso eles ainda vão ter que abrir um processo interno, comprovar a fraude para depois cancelar o seu plano de saúde. Entendi. E até em um momento que acabe acontecendo esse contrato sendo rescindido, indo judicialmente para reativar esse contrato, não vai passar por carência, né? Não tem que passar por carência, porque esse cancelamento foi feito de forma indevida, unilateral. Aí você não vai cumprir carência. O que pode acontecer é uma possibilidade, às vezes você já está naquele plano há bastante tempo, também está insatisfeita, não quer mais manter, e eles fizeram isso, né? Você tem a possibilidade de ter uma carta de permanência, que é um documento que esse plano vai te fornecer para você buscar um novo plano de saúde e entrar nesse novo plano sem carência. É uma possibilidade. Existem também requisitos a serem preenchidos. Então, na hora que acontece, o indicado sente com um advogado que seja especializado na área, para ele entender o porquê foi cancelado, entender se você quer manter aquele plano ou quer um novo e te ajudar a encontrar um novo que te atenda. Porque também trocar 6 por meia dúzia não vai funcionar muita coisa. Certo. Muito bem, meus amores, quanto aprendizado, né? Então, tendo dúvidas, manda pra gente no 983150249, pode ser? Mas eu tenho outro número para indicar para você para agora. Você viu aparecer aí na sua telinha esse convite. O Deus que Fala é um estudo em áudio, completamente em áudio, para você simplesmente sair por aí ouvindo e aprendendo, ouvindo a palavra de Deus. E como bem diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós vamos estudar por 16 temas, percorrendo esses temas bíblicos, com auxílio do pastor Estina, com uma dramatização de algumas das histórias para se tornar ainda mais próximo de você todo esse conteúdo. É agora a sua oportunidade de começar a estudar a Bíblia com toda essa facilidade. Aí no seu WhatsApp, chega imediatamente para você. Manda uma mensagem nesse nosso número que aparece por aí, que é o 12982000062. Vou repetir, 982000062. O Deus que Fala, você vai amar. Ele está lindíssimo e, sobretudo, o conteúdo é a palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia juntos? Então é só mandar mensagem pra gente e já começa a ouvir agora no seu WhatsApp. Vamos pro intervalo e já voltamos com você. Aproveita, manda mensagem aí no 982000062. Problemas com o plano de saúde? Você tem enfrentado alguns problemas sérios aí? Já tentou conversar com a operadora do plano e aí vão te enrolando? Para lá, passa para um, para outro, você tem que fazer isso e aquilo, anota protocolo, enfim, tá cansado. Muitas vezes é isso que o plano quer, viu? Trazer essa canseira, esse cansaço para você. Você falar, tá, chega, vou fazer por conta, tal.
mas você tem direitos, tem muitos direitos que às vezes você nem sabe que tem, tá bom? E nós estamos aqui com a advogada especialista em direitos, né, em planos de saúde, especialista em direito da saúde, Edilane Rodrigues. E se você tem dúvidas ou quer trazer aí a sua colocação também por algo que passou, pode trazer para a gente. 12983150249. Esse é o WhatsApp para você participar com a gente agora também, tá bom? Fica à vontade. Você aí de casa sabe que faz o programa com a gente, né? Isso. Então tá. Meus amores, agora nós vamos conhecer a história da Amanda. Ela enfrentou algumas dificuldades num dos momentos mais delicados da vida de uma mulher, quando ela estava para ser mãe. Para você ter uma ideia, no dia que ela chegou no hospital, isso depois de enfrentar algumas outras barreiras, no dia que ela chegou no hospital para ganhar neném, ela soube que o hospital havia sido descredenciado do plano de saúde que deveria cobrir os custos, o atendimento. Pensa na dor de cabeça. Amanda, vem pra cá. Conta pra gente essa história, essa batalha vencida. Mas antes de tudo, o neném vai bem? Vai ótimo, muito boa tarde. A Ana tá aqui, ó, no meu colinho. Ai, já tá com quantos meses? 25 dias. Puxa vida. Uau, Amanda, parabéns! Pequenininha. Obrigada. Lindíssima, que Deus abençoe. Como foi esse Amém. momento de você ter que lidar com essa burocracia e essa falta de cuidado do plano de saúde com você e a sua filha, sua família? Então, obrigada, né, pelo convite de poder estar aqui, presente ainda aqui online. Acho que é importante a gente falar sobre o que aconteceu comigo e alertar muitas famílias, né? Foi um momento muito difícil. Eu me senti atada, sabe? Sem reação, sem poder usar o plano que eu pago e que não é barato. E o que você foi enfrentando? Aos poucos você foi descobrindo, veio tudo de uma vez. Por último, foi o descredenciamento do hospital, né? Conta a história. Olha, foi uma série de erros, na verdade, né? Primeiro que eu conheci a doutora Edi, o escritório dela, através da minha obstetra, doutora Amélia Lozada. E aí eu comecei um processo para conseguir um reembolso integral do parto. Durante esse processo, eu descobri uma carência indevida, porque eu fiz essa portabilidade, eu troquei de plano, mas tudo certinho, com a carta de permanência, tudo correto da minha parte. Porém, o plano me aplicou uma carência de parto e eu só descobri porque eu estava com as tratativas com a doutora Edi, né, com o escritório dela. E descobri essa carência, a gente teve que entrar com uma liminar, conseguimos a liminar. Depois tivemos alguns outros problemas em relação a esse reembolso. E no dia do parto, no dia do nascimento da Ana, eu dei entrada no hospital já em trabalho de parto. E a gente teve essa bomba, né, essa notícia de que o plano havia descredenciado o hospital sem aviso prévio, o que não pode acontecer. Então foi um momento assim muito delicado, muito difícil, e ainda bem que meu marido estava comigo, porque sozinha, assim, em trabalho de parto já ativo, eu não saberia tomar as decisões que ele tomou. Amanda, deixa eu só revisar essa história. Você teve um problema já com uma carência indevida. Resolveu esse problema em processo, chegou no hospital, o hospital tinha sido descredenciado, o plano não tinha te avisado e você em trabalho de parto. Exatamente. A única certeza que eu tinha do plano era o hospital. Aí você imagina chegar no hospital em trabalho de parto e a única certeza que você tinha, de repente, não tem mais. E aí você chega, teve a sua filha no hospital e você teve que pagar por esse processo, então. Sim. Tivemos que arcar com uma dívida em que não tínhamos dinheiro, na verdade a gente pegou emprestado, porque logo após o nascimento da minha filha, quando eu entrei no quarto, já ligaram cobrando que tinha que ser pago, e eu tava lá, né, acabei de entrar no quarto, meu marido lá, meu outro filho, eu tenho um filho mais velho,
querendo ver a irmã, querendo me ver como que eu tava, ele teve que descer para acertar essa dívida. Foi um momento, assim, bem indelicado deles. Doutora Edi, o que eu entendi, é Edilane, né? Que a gente, então, assim, isso. a partir de agora está Edi. concordância, doutora Edi, tá? Isso. Edi, o que coube a você, enquanto advogada, ir em busca para resolver esse caso? A Amanda é uma premiada, eu falo, né? Ela já está podendo pedir música também lá no escritório. Já. Porque percebe como há um desmembramento das irregularidades, né? Ela vem por uma coisa até então simples, que é: eu quero parto normal, não estou encontrando uma equipe que me preste essa assistência dentro do plano de saúde. Ela tem a indicação do nosso escritório para poder facilitar esse caminho para o reembolso integral. Daí, nessas tratativas, a gente analisa as respostas do plano e verifica que tinham colocado uma carência que ela não sabia. Então, não é que ela veio pensando assim, ó, estou com um plano com carência, tem como tirar essa carência? Não. Não, ela não sabia. Porque, como a gente tinha falado, né? Quando tem há muito tempo um plano, você pode trocar de plano e nesse novo plano... a portabilidade. A portabilidade, não ter carência. E foi isso que ela fez. Só que eles imputaram uma carência indevida e a carência justamente para o parto. Ou seja, aquele caminho que nós estávamos fazendo estava caindo por terra. Então, o único jeito doutora é Edi, ação. eles incluem no contrato e a Amanda assinou? Isso, só que vem só uma ficha de adesão simples, não vem todo o desmembramento. Exatamente. Não acredito. E aí, vou O que dizer também é mais. ilegal. Ilegal. Vou te dizer mais. Você faz uma negociação com o corretor, certo? Ok. O corretor, você está negociando. Ok. O corretor está falando para você, não, é zero carência. Ele te manda um documento que é de assinatura digital. Você clica e assina. Ainda que naquele documento conste expressamente, vale a negociação que você fez com o corretor. O corretor ali, ele é o representante da operadora. Então, numa conversa com o corretor, você tem a conversa, o corretor está dizendo que não tem carência aplicada e no contrato que você assinou consta, vale a conversa. Então, você consegue afastar E a judicialmente. Amanda tinha esse registro. Tinha, do contrato, Ok. né, e tal. E aí nós entramos com a ação, uma liminar, conseguimos afastar a carência, obrigando o plano a atendê-la. Beleza. Amanda contratou a equipe particular e utilizaria apenas a instituição para ter o bebê. Ia chegar lá com toda a equipe. E chegou com toda a equipe. E aí você chega com toda a equipe e fala assim, não tem, o hospital não está atendendo mais seu plano. Os descredenciamentos, eles têm acontecido com mais frequência porque as pessoas, tanto os médicos quanto as clínicas, estão cansados, né, de não receberem o valor, o repasse do plano de saúde. Então, as clínicas, os hospitais, os médicos, eles têm chegado a um ponto de falar assim, não quero mais permanecer credenciado. Eles podem se descredenciar? Sim, eles não são obrigados a permanecerem atendendo o plano. Só que a operadora, para aceitar esse descredenciamento, deve seguir um passo a passo, né? Existem regras. E um dos pontos é notificar os beneficiários de que a unidade A não vai atendê-los mais, mas agora quem atende é a unidade B. E não é retirar, é substituir. Porque se eu estou pagando Estou em processo de plano... tratamento, talvez? mas, por exemplo, eu estou pagando um plano de saúde que, quando eu fiz o contrato, me forneciam 10 hospitais. Aí eles vão retirar um, vão falar, mas os 9 continuam. Não, eu estou pagando por 10. Então, vai tirar um, quem entra no lugar? Olha isso. Entende? Claro. Porque você contratou pensando em 10. Muito Isso sério. faz diferença. Então, não basta simplesmente parar de atender. Precisa haver uma sequência, né, de comunicações, de atos ali para essa retirada ser válida. E um adendo, tá? Esse tipo de situação vivido pela Amanda remonta o que a gente conversou no nosso outro encontro. É uma violência obstétrica institucional. Por quê? Porque quando nós, beneficiários, nós entramos em um hospital, nós assinamos uma ficha de entrada. Nessa ficha, estou te dando a carteirinha do plano. Naquele momento, eles não vão fiscalizar carência, cobertura, nada. Eles vão te colocar para dentro. Ela estava parindo. Né? Se ficasse enrolando, a Ana ia nascer na recepção. Então, coloca para dentro. Mas eu dou um documento para ela assinar, dizendo que aquilo que o plano não cobrir,
é de responsabilidade particular. Esse é um documento válido, ok. Precisava cobrar quando essa mulher tinha acabado de voltar para o quarto com o bebê? Claro que não. Não, Com toda espera. aquela Na hora da sensibilidade e alta, tal, vai receber. exatamente, na hora da alta, chama o acompanhante num ambiente externo, explica o que aconteceu. Uma possibilidade é, não pague o valor, e aí para quem... A gente não quer que ninguém passe por isso, né? Mas se alguém passar por uma situação como a da Amanda, peça que seja fornecido em regime de boleto. Fala, não tem como pagar agora, me dá um boleto. Para 30 dias. E o hospital é obrigado aciona a emitir esse boleto. Isso. E aí aciona o advogado, entendeu? Amanda, vocês não tinham essa informação no momento, enfim, até pela Porque fragilidade. no dela agora vai entrar nesse mesmo processo, né? Porque o processo da carência está correndo. Pois é. Entendeu? Então essa dívida que ela teve entra no mesmo processo para ela não vai ficar com esse prejuízo, entendeu? Ah, sim. Bom, mas aconteceu, passou, mas foi bem desagradável, não é, Amanda? Mas o importante é que, ao fim de tudo, você tem uma excelente assistência no que diz respeito aos seus direitos, aos seus cuidados, e você está com seu bebê no colo. Mas o que resta disso para você e que você compartilha com outras pessoas? Olha, eu acho que todas as mulheres que procuram, né, que pretendem ter um parto normal, um parto humanizado, tenham uma equipe jurídica, tenham advogados, porque assim, esse processo, ele não é fácil. Ele não é fácil. E a gente já está num momento assim sensível, né, um pouco mais vulnerável. Algumas decisões parece que a gente não consegue tomar. Eu lembro que eu cheguei no hospital às 2h, eu só consegui ir para a sala de parto às 4h. Eu só consegui porque o meu marido bateu o pé lá e falou, ela precisa passar com o médico, porque nem o médico havia passado ainda para eles me avaliarem. Uau. Então, assim, eu agradeço a Deus pela vida do meu marido, dele estar ali comigo naquele momento. Sem dúvida. Então, eu acho que é isso que a mensagem é: estejam preparadas, as mulheres, mas não somente as mulheres, né? A rede de apoio que estiver com essa mulher, estejam preparados para lidar com essas situações desagradáveis e busquem informações, busquem conhecimento, porque vale a pena, vale muito a pena. Era um sonho que eu tinha. E além disso, o meu marido, ele sabia do meu sonho e ele sabia o que eu não queria. Então eu acho que deixando isso bem claro para ele, ele conseguiu tomar as decisões que eu não estava conseguindo tomar naquele momento. Amanda, um beijo, nosso abraço, nosso carinho, gratidão por você compartilhar com esse sorriso tão gentil, tão querida, feliz de uma mamãe da Ana, é isso? Da Ana. A Ana, com 25 anos de Ana. nascida. Deus abençoe a você e sua família, Amém. viu? Beijo. Amém, muito obrigada. Por nada. Interessante que é um momento em que a família se prepara para receber o bebê. E principalmente quando é o primeiro filho, ou por mais, igual o caso dela, não era o primeiro, já o segundo filho, mas quer fazer todo aquele preparo para não ter problemas. Exatamente. Né? Então já se cerca ali, já tem um plano de saúde para acompanhar direitinho e de repente vem problemas e problemas. É comum acontecer problemas como esses? Infelizmente, né, hoje o maior público que eu atendo é o público como o da Amanda, né? Que é uma mulher gestante, que está buscando parto normal, que quer entender o cenário obstétrico do Brasil, que tem plano de saúde, está confusa porque nunca precisou, às vezes a primeira gestação, ou o primeiro filho, foi uma cesariana agendada, não teve que buscar, né, grandes coisas assim para além de um pré-natal com um médico específico do plano. E o que nós percebemos, tá, em relação ao plano de saúde, quanto mais a gente precisa, é onde mais tem problema, sabe? Então, assim, como eu estava conversando antes, tem o problema do reajuste de plano de saúde? Tem, mas hoje tem diminuído bastante porque os planos não estão mais comercializando plano individual familiar, só plano coletivo por adesão ou empresarial. Então, a demanda diminuiu em relação à questão do reajuste. No entanto, as demandas aumentaram consideravelmente. Em relação aos atendimentos. Aos atendimentos.
principalmente da população que está vulnerável ou que é vulnerável, né? Então, oncológicos, autistas, doenças graves, doenças autoimunes, que precisam de medicações de alto custo, é onde a gente enfrenta maior problema com as negativas de atendimento, né? Você ser surpreendida no momento, imagina, 2 horas da manhã, em franco trabalho de parto, ela já estava no trabalho de parto ativo, então ela estava ali com contrações a cada 3 minutos, 4 minutos, você ter que pensar, não consegue realmente, porque quimicamente falando, a parte do raciocínio é desligada para que você evolua o trabalho de parto, né? E a importância realmente de ter um acompanhante, ter uma pessoa ao seu lado. É um idoso, igual hoje estava atendendo, né? Um idoso que está precisando de um transplante de medula. Quem estava tratando do assunto comigo era a nora. Então, ter alguém, uma rede de apoio, porque você está doente ou você está fragilizado nas demandas com plano, vai fazer diferença. E que falta faz que essas pessoas ali que representam a instituição, a hospitalar naquele momento, sejam humanas, não é? Quem está determinando que aquele indivíduo esqueça-se que trata-se de um momento do nascimento de um bebê, que tem famílias, pessoas envolvidas, que são clientes, são pessoas que estão pagando, mesmo que naquele momento haja uma contrariedade, um desencontro de informações, mas não são humanos. Está lá, acabou de entrar no parto e o pagamento. Pensando no financeiro, não no E humano. a gente tem que falar forte e firme em relação a isso, porque não deixa de ser maldade. Exatamente. Você sabe e há um lucro acima de absolutamente qualquer outro valor. Mas uma pessoa que está no mesmo nível que a outra, que não teve solidariedade, afirmando o que você disse, também é maldade, porque é também por dinheiro que ela está fazendo isso. Né? A diferença só é a quantidade. Claro, imagine você... Me submeto a isso. E você está num ambiente hospitalar, obviamente tem um monte de profissionais de saúde que sabem que aquele momento pode ser, qualquer coisa pode ser traumática. Sim. Qualquer coisa tem uma resolução de longo prazo. Então é você olhar para um outro ser humano e a despeito disso ter uma sociedade de valor. Você precisa ter um valor. E nesse momento sensível é onde muitos acabam até se aproveitando, digamos assim, né? Exatamente. De A oferecendo, vulnerabilidade igual de o momento abuso de do outro. funeral, né? Uhum. E oferece isso, mas fulano merecia. Quando você vai ver, contrair uma dívida enorme, né? Diante de uma vulnerabilidade no momento O sensível. que fazer então? Pois é, vamos lá para o nosso checklist, momento na prática, o que fazer quando o plano nega um procedimento. E o primeiro passo que a gente traz aqui, né? Cadê? Tá ali, ó. Faça peça negativa por É a escrito. velha máxima. Que precisa seria? de prova. O que acontece? É um direito que nós temos. Todas as vezes que nós entramos em contato com o plano de saúde, solicitando um procedimento, um medicamento, qualquer coisa, qualquer solicitação, nós temos 2 direitos. Na verdade, 3 básicos. O protocolo de atendimento, a resposta por escrito e a gravação da ligação. Essa ligação está sendo gravada para a sua segurança. Ok, eu quero a gravação no meu e-mail. Porque essa gravação vai se perder em 90 dias. Se você precisar entrar com uma ação judicial, eu tenho como comprovar o que você falou naquela ligação, naquele protocolo. Então, esses são 3 pontos básicos. A negativa por escrito é importante até para nós, advogados, entendermos qual é a base que eles utilizaram para negar. Estão negando porque apontaram carência? Eles estão negando porque não está no rol da ANS? Para eu conseguir contestar isso na ação judicial da melhor forma, eu tenho que entender o porquê que eles negaram, tá? Isso não significa que você vai conseguir sempre. Por quê? Como eu estava conversando com a Abinal antes, existe uma negativa que é tácita. É aquele famoso vou enrolando, não entrego nada. Então, eu abro um chamado no plano de saúde e simplesmente não recebo nenhuma resposta, nem que sim, nem que não. Eu vou ficar sentada esperando a negativa? Não vou. Eu vou entrar com uma ação judicial e vou apontar para o juiz. Não tem como eu ficar esperando. É uma negativa tácita, ela não é clara, ela não é expressa. Agora, se te ligaram negando, se te enviaram um SMS dizendo, está negado, eu quero por escrito com a razão dessa negativa, tá? Mas ela não é assim, e até nesse caso, só aproveitando o gancho aqui, até nesse caso, quando aciona, né, o advogado, o juiz,
É um caso de saúde, acredito até que no próximo... Não, acho que tem um dos pontos aqui do checklist. Tá, eu vou trazer depois então. A Tati falou que está no checklist, então eu vou seguir ali no checklist. Mas vamos lá. A próxima que chega para a gente aqui, ó, desse checklist, verifique a cobertura do plano. É o contrato. Olhar o contrato. Não precisa o contrato. Não? Não, e eu vou te explicar por quê. Por exemplo, aqui na TV vocês têm um plano empresarial. Vocês não têm um contrato, porque o contrato foi feito entre a TV e a operadora. Então, a gente não precisa do contrato. Para ver a cobertura ali, a gente consegue entrar no site da ANS e ali é super intuitivo. Espaço do consumidor, verifique o que o seu plano deve cobrir. Você vai preencher ali, plano com obstetrícia, sem obstetrícia, coisa básica, e vai escrever o nome do procedimento, o especialista, o que você está procurando, vai dizer se está na cobertura ou se não está. Isso está ali porque a maioria das negativas é porque não consta no rol da ANS. Então fala assim, não está no rol, então não tem que cobrir. Vai lá na ANS e vê se está. Vai lá e vê se está. Edi, e se eu olhar e não tiver, significa que o plano está certo? Não. Significa que você vai ter que entrar judicialmente para conseguir aquela cobertura, mas é super possível, porque a medicina avança mais do que o rol. O site está até aparecendo na tela aí para quem quiser consultar. Isso. Aparece aí na sua tela o site, viu? Tá aí para você. É gov. Fugiu ali para mim agora. ANS. Isso, tá aí. gov.br/ANS. Bom, tá aí para você. Agora tem um passo. Aí, ó. E vem uma pergunta com ele. Faça uma reclamação oficial na Agência Nacional de Saúde, a ANS, suplementar, e aqui tem o telefone dela, anote aí, 0800 701 9656. Ou acesse o site, conforme a gente disse, www.gov.br/ANS/PT-PR. E em relação a isso, um ponto. As pessoas, às vezes, pensam assim... Para que eu vou reclamar na ANS? Não adianta de nada. Reclamo, não vai resolver. A reclamação na ANS é um trato coletivo. Se todas as pessoas que têm problema com o plano de saúde reclamarem na ANS, a ANS ela tem por obrigação fiscalizar isso e aplicar sanções. Então, por exemplo, o plano ele é proibido de comercializar para novos, porque se ele não está dando conta de quem já está, não vai adiantar vender para novos. Aplicação de multa. Aplicações, por exemplo, de cursos e planejamentos de reciclagem, pensando na melhoria do todo. A ANS não vai mandar o plano cobrir o tratamento para você, mas vai fiscalizar a falta de atendimento do tratamento para todo mundo. Tá? Então, a gente sempre indica fazer a reclamação na ANS. Certo. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa que é uma notícia boa, que você não vai reclamar, você vai ser atendido imediatamente e se você começar a fazer na hora que eu começar, antes de eu terminar de falar, você já tem uma história boa para contar. Sim, eu estou falando de algo que está beneficiando muita gente e vai continuar abençoando muitas pessoas. Eu estou falando do estudo bíblico O Deus que Fala. Sim, e Deus fala e fala sempre. E Deus fala com seus filhos. Essa é a maneira como Deus tem de se revelar a você. E há muitas coisas de Deus que nós precisamos saber e está à nossa disposição. A gente consegue saber tudo? Não consegue, mas sabemos tudo que nós precisamos para confiar, para seguir adiante, para fazer as perguntas certas, para confiar em promessas e saber o que ele disse sobre o dia de hoje e sobre o dia de amanhã também. Pastor, mas eu não tenho facilidade de ler. Eu talvez não consiga enxergar. É exatamente para você que eu estou falando. Se você não consegue enxergar, se você tem uma dificuldade para ler, ou se você, repito, e como tenho dito aqui em todos os programas, se você simplesmente tem mais facilidade de aprender ouvindo, é para você isso. Pega olha só quais movimentos são simples. Pega seu celular, manda uma mensagem. O Deus que Fala. É rapidinho, vai chegar para você aí a primeira lição em áudio. Você pode colocar seu fone de ouvido, colocar no Viva Voz ali, no seu alto-falante, ouvir. São 16 lições narradas pelo pastor Neumar Stina que vão te explicar, vão te encaminhar ali, ó, andando pela Bíblia, e você vai aprender muito sobre isso. Você quer saber um pouquinho mais, sentir um pouquinho desse clima? Assista esse vídeo comigo. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem e não volte mais. Você ouviu um trecho do novo guia de estudo da Bíblia, O Deus que Fala, totalmente em áudio. Envie uma mensagem de texto ou áudio com a frase
o Deus que fala, para o WhatsApp 12 98200 0062. WhatsApp da Esperança para você, fácil, 12 98200 0062. Nós vamos para o intervalo agora, é o tempo de você beber uma água e pedir o seu estudo bíblico, Deus que fala, que vai chegar aí no seu celular. Então faça isso, a gente já se fala. Simbora, seguindo por aqui no seu Entre Família, aproveitou esse intervalo, já pediu o seu guia de estudos, o Deus que Ouve. Que legal, você viu que é rápido, né? Mandou mensagem, pá, Esperança já responde e... Deus ouve e Deus fala também, né? É verdade. Eu falei Deus ouve, né? Mas a gente fala, ele ouve também, tá tudo certo. Ele ouve, ele fala, a gente tem outro material que fala também, né? Que Deus, o Deus que... Uma coisa assim. O importante é se comunicar. É se comunicar. Tem que ter, né, pastor Toninho? Tem que ter essa linha ali, ó, vai, vem, senão não dá certo. Só um monólogo não dá, tem que ser assim, né? E Deus fala e ouve. Ó, falar nisso, vamos, antes de ouvir o que você de casa tem a falar com a gente também, a gente vai trazendo aqui mais alguns tópicos no nosso checklist, na prática, falando sobre o que fazer quando o plano nega um procedimento. Já falamos sobre pedir a negativa por escrito, quando o plano nega, então, ó, me dá por escrito por que vocês estão negando. Verifique a cobrança, a cobertura do plano, o que está dentro ali. As reclamações, sim, vale a pena você fazer a reclamação, tá bom? Por esse contato que aparece ali, o 0800, e também o site para você entrar. E agora a gente traz o tópico: procure um advogado ou defensor público. E é nesse ponto, doutora, que eu queria fazer a pergunta anteriormente, porque a pessoa já está numa situação vulnerável, uma enfermidade, e precisa com urgência que algo seja feito por ela. A defensoria pública, o juiz, quando pega um caso como esse, é mais ágil do que outros casos? Sim, ali da questão do advogado, né? Procure sempre um advogado especializado. Assim como a gente vai, eu estou com problema na perna, eu vou no ortopedista, do coração no cardiologista, o médico, o advogado também. Se você não tiver condições de contratar um advogado, procure a defensoria pública, ela vai representar você nessa ação judicial. Existem alguns pontos em que a gente consegue agilidade, né, na justiça, o processo é mais célere. Um deles é quando se trata de uma questão de saúde. E por se tratar, né, de pontos de saúde, muito provavelmente haverá um pedido de liminar, ou seja, o juiz já dá uma decisão no começo do processo que já vai valer durante todo o processo. Então, seja para conseguir a cirurgia, o procedimento, o tratamento, ou retirar a carência, como era o caso da Amanda, que não faria sentido, né, esperar uma sentença daqui 1 ano, 2 anos, o bebê ia nascer. Então, a gente precisa de uma liminar. E doutor, a gente vive num país que tem uma cultura do cada um por si, quem pode mais chorar menos. E normalmente as pessoas, quando você fala assim, faça uma denúncia, procure a defensoria pública, ela fala, isso não vai dar em nada. Por que a gente deve encorajar sempre? Qual é o caminho para você procurar? Como que é que eu acho essa defensoria pública e por que ela tem que fazer isso sendo encorajada? A defensoria pública, você vai precisar preencher, obviamente, os requisitos para ter acesso a ela, né? Então, um deles é a questão da renda. Então, você precisa ter realmente uma renda baixa, né, familiar, para conseguir ter acesso ao defensor público. A defensoria pública, muitas vezes, ela está mais ágil e ela é mais especializada do que muitos colegas advogados que nunca atuaram na área da saúde, mas veem o olho brilhar quando chega uma ação dessa, mas não vão saber conduzir, né? É uma ação que demanda um entendimento diferenciado. Então, não vão conduzir. E a gente tem que entender uma coisa, aqui eu estou falando com você que vai precisar entrar com uma ação contra o plano de saúde. Se você não fizer isso, qual é a opção que você tem? Você vai entrar na fila do SUS? Você não tem outra opção. Você não tem outra opção, a não ser entrar com essa ação judicial. A opção que você tem é ou contratar um advogado particular ou buscar a defensoria pública. Mas precisa fazer valer os seus direitos. A cultura realmente no Brasil não é do espernear, mas não é do lutar de maneira inteligente, né? E gastar menos energia, como a Amanda falou. Então, imagina se ela não tivesse nenhum tipo de orientação, não tivesse buscado nada. Ela sequer teria acesso àquele hospital, porque estaria na carência. Ela iria amargar a dívida e ficar por isso mesmo. Não é justo, você foi enganada
Você foi enganado. Nós precisamos unir força num trato coletivo mesmo, de entender onde eu devo brigar e como eu devo brigar, gastando menos energia. E a forma de gastar menos energia nisso é tendo ao lado pessoas que são especializadas para brigar por você e com você, para você não sair só esperneando sozinho. Muito bem, último tópico dessa lista de cuidados, documente tudo. Você O já último havia tópico até- que serve para absolutamente qualquer setor da vida. Qualquer coisa da vida. Tudo. Então, eu estou numa ligação, coloca a ligação para gravar, peça a gravação, peça por escrito, documente pelo WhatsApp. Mandou, porque eu sei que hoje, né, os planos de saúde têm ali o WhatsApp. Só que eles colocam mensagens temporárias. Então, depois apaga. Então, o que você faz? Estou conversando com o plano, você baixe aquela conversa. Né? Tem como você exportar aquela conversa, porque depois essa conversa vai apagar, porque são mensagens temporárias e você vai perder. Então, exporte essas conversas. Ter isso, né? As negativas, pedidos médicos, os exames. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para aquele que vai te representar, seja o advogado ou o defensor público. Pois bem, meus amores, apesar dessa conversa, nós bem sabemos que muitos dos brasileiros não têm planos de saúde e recorrem ao SUS, obviamente, que é um trabalho bonito, grandioso, na dimensão que é o Brasil, é uma cobertura com suas tantas dificuldades, mas é um serviço único aqui do nosso país, tá? Mas, ok. E em face de alguma necessidade, de uma urgência, de uma cirurgia, e o SUS, você sabe, tem uma fila, tem uma espera grande. Se diante de planos de saúde, onde você está pagando, enfrenta-se todo esse processo, diante das dificuldades todas, pensa no serviço público. Então vamos pensar um pouquinho agora enquanto economia. Eu vou ali conversar com o pastor Toninho Tostes. Ele é presidente da Novo Tempo, mas ele também é autor, como obviamente administrador, financeiro. Ele também é autor da revista Finanças à Luz da Bíblia? É Educação isso? Financeira. Educação Financeira à Luz da Bíblia. Eu, na presença do chefe, esquecendo o nome do curso que ele escreveu. Mas você lembra do conteúdo, com certeza. Eu lembro do conteúdo. Só de olhar para o seu saldo bancário dá para saber que você aprendeu tudo. Pastor Toninho, muito boa tarde. Temos aqui sempre o prazer de servir um chá quentinho, um bolo de banana. Vou fazer isso. Me permite? Que chique aqui hoje, com bolinho. É. Agora, vocês vão servir para a doutora, nossa convidada. Claro, Por favor. claro. Depois nós faremos esta honra. Pastor Antônio Tostes, Toninho, como nós o conhecemos mais, o que fazer diante das emergências da vida, das dificuldades, em se tratando de finanças, economia? Qual a sua primeira orientação? Darleide, eu vi você dizendo ali, né, pessoas que não têm um plano de saúde, porque não pode ter um plano de saúde. Eu acho que a primeira coisa é avaliar realmente como está o orçamento da família, porque muita gente deixa o plano de saúde de lado. E quando nós analisamos as necessidades básicas da família, nós temos que pensar naquilo que é essencial. O que é essencial? O aluguel da casa, a alimentação, a conta da água, a conta da luz, essas despesas que nós precisamos para sobreviver. Agora, o que vem depois? Tem muita gente gastando com carro, comendo fora de casa, viajando, muita gente gastando com tantas outras coisas como TVs por assinatura, plataformas de streaming, e deixa o plano de saúde em segundo plano. E aí diz, eu não tenho como pagar um plano de saúde. O que é mais importante na nossa vida? A nossa família, a nossa saúde. Ter um plano de saúde é proteger esse grande patrimônio. E a doutora falou aqui de falhas no plano de saúde, é uma realidade. Eu trabalhei, doutora, durante um tempo dentro de um hospital que tinha também um plano de saúde. E nós nos relacionávamos com muitos convênios. E existem convênios sérios, responsáveis. Então nós temos que fazer o quê? Avaliar como está o nosso orçamento e primeiro responder essa pergunta. Será que realmente eu não posso ter um plano de saúde? E talvez você vai encontrar despesas da família que não são essenciais e o plano de saúde é mais importante. E eu digo mais, existem opções no mercado para planos de saúde mais econômicos. Tem os planos de saúde corporativos, os empresariais, dos sindicatos, né, por categoria, onde o custo é menor. A pessoa pode avaliar, inclusive, se a sua organização oferece essa opção para ele.
Tem os planos com coparticipação, que também tem um custo bem reduzido, né? Paga-se uma parte por exames e por consultas, mas numa emergência vai ter uma cobertura necessária. Tem também aqueles planos regionais ali da sua cidade, do seu município. Então, existem opções mais econômicas. E eu digo o seguinte, Darleide, se houver um esforço, é possível conseguir encaixar o plano de saúde no orçamento da família. E eu digo ainda que plano de saúde, doutor, é igual convênio, é seguro, é bom ter e melhor não usar. Exato. Porque muita gente pensa assim, eu pago o plano de saúde, mas nunca usei. Eu vou deixar de ter o plano de saúde. Aí surge a emergência. E eu pergunto para um pai que está nos assistindo agora, você daria sua casa para salvar o seu filho? E às vezes o SUS, por mais boa vontade que exista, por mais que os profissionais que estão ali sejam profissionais competentes, existe uma limitação para o tamanho da demanda. Então, quando surge uma necessidade, vai alcançar as pessoas que nós mais amamos. Então, vamos reavaliar, né, o orçamento da família e tentar encontrar um espaço, colocando esse plano de saúde como tendo uma prioridade e deixar de lado outras coisas que não são tão necessárias e entender que ele vai proteger aquilo que a gente tem de melhor. E alguém talvez pense assim, mas se eu não tenho condição de pagar, qual seria o caminho? É fazer uma reserva para tentar cobrir um atendimento particular quando uma emergência surgir e o SUS ou uma opção no serviço público não tenha condição de atender. Mas por mais que a reserva seja feita, a gente sabe que essa reserva pode não ser suficiente. Então eu faço um apelo para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, de que façam uma avaliação no orçamento, procure na sua cidade as opções mais econômicas, converse com usuários, pessoas que já têm algum convênio, como está o atendimento, se eles são responsáveis, se são atenciosos e existem bons planos de saúde disponíveis no mercado. E eu entendo que o caminho é reavaliar o orçamento da família. Agora, se não tem condição, se essa despesa básica, essencial, que é alimentar a família, que ali é pagar as despesas básicas, é fazer realmente uma emergência. E um outro detalhe, algumas famílias às vezes priorizam a educação particular para os filhos. A gente sabe que a educação pública, comparando com a particular, ela deixa um pouco a desejar. Mas eu pergunto, o que é mais importante? O que é essencial? Será que a educação pública eu posso fazer um complemento em casa, mas o serviço de saúde eu não tenho condição de fazer? Então, por que não avaliar, deixar de pagar uma escola particular e pagar o plano de saúde para os filhos? Então, existe muito a ser estudado antes de chegar a essa conclusão. Não tenho condição de pagar um plano de saúde. Eu penso que esse esforço deve ser feito. E se chegar à conclusão que não tem, Darleide, economizar o máximo possível, fazer uma boa reserva e usar essa reserva pensando na saúde da família. Não usar a reserva para fazer uma viagem, vou esticar as minhas férias, vou trocar por um carro novo. Deixar uma boa reserva lá para que, caso surja uma necessidade, tenha como oferecer esse suporte. As suas falas, os seus ensinos, eles são também respaldados pela palavra de Deus, como, por exemplo, nós temos educação financeira à luz da Bíblia. Em se tratando de previdência, de cuidado, de reserva, isso também é ensinado biblicamente? Porque alguém pode pensar, alguém pode dizer assim, a minha vida está nas mãos de Deus. Sim, a nossa vida está nas mãos de Deus. Seja podendo pagar ou não pagando um plano de saúde, nós temos total certeza de em que mãos estão a nossa vida, ou está a nossa vida. Mas o sentido de previdência, de um plano de cuidado para a família, na aplicação à saúde e educação, é bíblico? Com toda certeza, Darleide. Fica aqui a sugestão para que as pessoas possam licitar o nosso guia de estudo, Educação Financeira, viu, Darleide? Educação Financeira à luz da Bíblia, possam solicitar o guia de estudo. Obrigada. E vocês vão encontrar ali, os queridos telespectadores, vão encontrar ali o quê? Como estabelecer o orçamento da família. O que é prioritário no orçamento da família? E nós teremos ali textos que falam que a nossa maior responsabilidade é para aqueles que estão em casa. Nós temos que cuidar dos domésticos da fé, os filhos são herança do Senhor. Eu digo que a maior dádiva que nós temos depois da salvação em Cristo são os nossos filhos. E qual é o meu primeiro grande próximo? É meu cônjuge, né? É o meu próximo. Então, a minha esposa,
os filhos, o marido, os filhos, é tudo de mais significativo que nós temos aqui nesta terra. Então vamos pensar em priorizar aquilo que realmente é o mais importante, seguindo a orientação bíblica. Então fica a sugestão, porque o nosso tempo aqui é curto, para que estudemos sobre o tema de finanças. E se nós gerenciarmos bem o nosso orçamento, quem sabe não vamos encontrar um espaço para ter um bom plano de saúde. Muito bem, está na telinha 0 operadora 12 21 27 31 21 para você pedir o curso Educação Financeira à Luz da Bíblia. Muito obrigada. É isso aí, Darlene. Obrigado por sua De participação. nada, é um prazer. Eu quero agradecer ao doutor, em nome da Rede Novo Tempo, por estar com a gente. E volte sempre, será um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. E olha, vale dizer que nesse final de semana nós estaremos em Teresina. Teresina, Piauí, Floriano, lá no interior também, e na capital Teresina, com a caravana Novo Tempo. Sexta e sábado estaremos juntinhos, você vai encontrar o pastor Toninho por lá também. Eu também, tá? Binal, você. Legal, enquanto vocês aproveitam agora, né, que já conversou um pouquinho, dá para comer o bolo, tomar o chazinho, né? Eu vou aqui na televisão para continuar dizendo para você dessa importância que o pastor Toninho falou, né, do nosso cuidado com a família. E dentre esses cuidados com a nossa família, a gente cuida do quê? Da saúde espiritual. E a Rede Novo Tempo como um todo, ela se preocupa com isso, em levar essa mensagem de esperança, mensagem da breve volta de Jesus, mensagem que você acompanha 24 horas na nossa programação falando de esperança. Mas tudo isso tem sido possível graças aos Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam nesse ministério e fazem as suas doações para nos ajudar a continuar no ar 24 horas por dia, TV, rádio, web, escola bíblica, oferecendo materiais gratuitamente. Quer saber mais sobre os Anjos da Esperança? Confira comigo esse VT agora. Você sabe o que é o projeto Anjos da Esperança? Esse é um projeto essencial para que a Novo Tempo continue transformando vidas através da mensagem de Cristo. São doadores de todo o Brasil que nos permitem ter os recursos financeiros necessários para cuidar de cada detalhe das nossas produções. E tudo isso se torna realidade com a sua ajuda. E por isso a sua participação, ela é tão importante. Hoje, Deus te chama para colaborar com a Novo Tempo na missão que Ele nos confiou, espalhar esperança. Participe desse projeto e cadastre-se agora mesmo através do nosso WhatsApp 12 9 8176 6630 ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Sou anjo, sou Novo Tempo. Legal, valeu Cris, obrigado por essa explicação, ficou claro, né? Quer ser Anjo da Esperança? Faça sua doação agora, chave Pix aparece na sua tela, anjos@novotempo.com. Enquanto isso, quando você pega o celular para fazer aí a sua doação, o seu Pix, de qualquer valor, viu? Quanto você sentir no seu coração. A gente vai para o intervalo, momento de você fazer essa doação e já estamos de volta. Voltamos. Estamos de volta. Todo mundo respirou para falar. Havia respirado, a gente tirou o freio. Estamos de volta e chegamos com a sua interação que está vindo aqui. E é uma pergunta. Olha só, e a da Andréa Medalha que diz assim, boa tarde, meu plano é familiar, contratado há mais de 10 anos com obstetrícia. Não engravido mais. É viável retirar essa cobertura para ficar mais barato? Muito obrigada. É possível, Andréa, você vai precisar entrar em contato com o seu plano e verificar essa possibilidade de exclusão da obstetrícia, por qual é o valor. Só se atente a uma questão que ali não ficou claro, né? É um plano familiar. Existem outras pessoas que estão nesse plano também, porque uma vez que você retira a cobertura de obstetrícia, vai retirar para todas elas. Então precisa analisar se isso não vai impactar em outra pessoa que talvez ainda deseje engravidar. Né? Então, verifique isso, mas é possível sim a exclusão da cobertura de obstetrícia. Interessante. Tem mais gente chegando. Tem mais interação? Não, foi só essa, né, produção? Porque o nosso tempo está voando, já acabou o nosso tempo, não deu tempo de trazer muitas Mas é que programa com a doutora Edi é assim, né? Menina, você vê, voa, né? Ficou tudo resolvidinho, bom demais. Obrigada, doutora Edi. Até o próximo programa. Ai, foi ótimo. Desculpa aí ter estourado o tempo, mas é que na Foi jugular, né? Como ela falou, a gente falou, vai na jugular. Amo, a gente quando ama o que faz, a gente perde até noção da hora. Você é maravilhosa, Perfeito. Muito obrigada. Redes sociais, para quem quiser acompanhar, o Instagram está aparecendo, doutora, abreviado, DRA.
Tá aí, ó, para você. Edilane Rodrigues. Edilane Rodrigues, Com com Y. Y. Com Y. Fechou? Afinal, olhou de Siga nas longe, redes sociais. pensou, será que eu vou acertar? Porque ficou meio fosquinho ainda, aquele, né, chegou aos 40, daí tá faltando aquele grauzinho a mais. Ai, muito obrigada, bom demais. Pastor. O evangelho é sempre tridimensional, ou às vezes mais do que isso, mas ele nunca age numa dimensão só. E é muito importante que você saiba disso. Há uma pergunta que me fizeram, assim, ela é de arrepiar, mas ela é muito importante. Você quer mesmo esse evangelho? E Jesus fez essa pergunta. Ele vai até a última dimensão. Eu queria te exemplificar de algumas aqui. Deus age por você. Nunca duvide disso. Quando a gente escuta histórias como essa, como a história de alguém que entrou no hospital em trabalho de parto e se viu diante de uma maldade. E quando a gente fala aqui da quantidade de recursos que a gente tem que reunir e pensar numa população como a nossa, de alta vulnerabilidade, muita gente está hoje lutando por comida e a gente precisar passar por brigas como essa, tem que ter uma pergunta para fazer. Quem está por mim? Deus está por você. Sim, Ele interfere, Ele age, Ele salva e nunca desista. Por mais que pareça que a gente vive sob um estado de abandono, nada escapa dos olhos de Deus. Aquele que está no seu trono, tudo contempla, tudo controla. Ele é um Deus justo. Justo. Um dia Ele vai colocar todas as coisas no lugar. Ele age por você. Mas Ele não fica nessa dimensão. Ele age também em você. Quando Ele age em você, Ele coloca o nosso coração em sintonia com a maneira como Ele organiza o universo todo. Isso significa que Deus governa o universo por leis e leis harmônicas. Agir em nós significa que Deus vai me colocar, por exemplo, a ouvi-lo dizendo assim, olha o texto, hein? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele não está falando só para o preguiçoso, porque depois ele vai dizer assim, a formiga no verão, ela faz ajuntamentos na sua casa. O que ele está dizendo nesse texto é o mais claro e direto sobre previdência. A Bíblia nos ensina a ser previdentes, ela nos ensina a organizar a vida e ela nos ensina a entrar de fato num mundo onde as coisas são possíveis. E muitas das coisas que nós estamos passando, muitas dores, muitas aflições, ela não tem a ver com o pecado, como se o pecado fosse um pulso eletromagnético que simplesmente desmancha tudo. Ele tem a ver com comportamento. E esse comportamento, uma vez corrigido, diminui a quantidade de sofrimentos, nosso, planejando e dos outros. Mas ele age também numa terceira dimensão. Ele age através de você. Ele age por você, em você, através de você. Um texto diz, abra a boca em favor do mudo. Deus está dizendo para você que você é sim a boca de quem não fala, os olhos de quem não vê, os ouvidos de quem não ouve, as pernas dos que não andam. Isso significa que nós, agindo coletivamente, devemos amortizar as falhas uns dos outros. Quando estamos juntos, você tem que lembrar sempre de uma coisa. Nós não temos os mesmos defeitos. Isso é muito bom, porque isso significa que quando a gente está junto, a gente não aumenta os defeitos, a gente diminui, porque as minhas falhas são diferentes das suas. Nós não temos as mesmas qualidades. Isso significa que quando a gente se junta, as nossas qualidades não se anulam, elas aumentam a nossa amplitude de qualidade. Agir juntos, para quê? Para que as coisas fiquem melhor para nós? Não, é para que as coisas fiquem melhor ao nosso redor. Deixe que Deus haja. A gente olha, pensa, procura, Senhor, onde está a resposta? Não tenha dúvidas, Ele tem respostas. Nós precisamos nos submeter. O mundo pode ser ainda melhor, pelo menos ao nosso redor, se a gente deixar o amor transparecer em todas as coisas. Amém. Fé, amor, justiça. O Deus que fala. Você pode começar a estudar agora a respeito destes e outros temas que são urgentes para a nossa experiência cristã. A graça e o amor de Deus disponível para você em áudio. Você pede agora e já recebe no seu WhatsApp imediatamente o link para começar a ouvir, portanto, também estudar enquanto ouve. Aprende. O Deus que fala e você que escuta. 0 operadora 12 é o nosso WhatsApp, tá? 982000062. Está feito o convite para você entrar em contato com a gente. Nós temos a nossa Esperança, que é a nossa robozinha missionária, que recebe você
Depois o pastor Estina começa a explicar para você temas bíblicos, são 16. Na sequência você vai ter também um momento de ouvir a história de maneira que os personagens dialogam, extraídos da Bíblia. O contexto fica perfeito para você conhecer mais a respeito do que Deus revela para mim e para você. 982000062. O Deus que fala e você escuta. Perfeito, peça aí, viu? Não perca tempo. E olha só, amanhã aqui no Entre Família a gente vai falar sobre arquitetura e decoração simples e barata. Ah, mas eu tenho poucos recursos e tal, mas com poucos recursos. Para quem não mora em Guararema, amanhã é o dia. É o dia. Anota aí. E até utilizando materiais recicláveis, você pode fazer algo muito bonito aí na sua casa. Não perca amanhã, então. Amanhã é isso. Papel e caneta. Aqui. Papel e caneta, E dia de mandar fotos também pra gente, né? Amanhã dá pra mandar foto. Você vai mandar as fotinhas das suas arquiteturas lá? Será que pode? Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Não, vamos, uma ou outra dá. Se os outros podem, por que você não? Pode. Amores, vem aí o Vida e Saúde. Hoje nós teremos ali no Vida e Saúde, junto com a Teru Gouveia, a participação do Dr. César Vasconcelos de Souza. Eles estarão ali falando sobre como fortalecer o casamento, né? Coisa boa para você. Vida e Saúde sempre com tudo de bom para você e sua família. E é isso, amanhã estamos de volta por aqui com a graça de Deus em mais um Entre Família, agradecendo a você pela audiência e agradecendo a você que é anjo da esperança e faz com que esses programas aconteçam, tirando dúvidas, ajudando a esclarecer muitos pontos aí na sua vida também. E nosso programa é isso, trazendo sempre variedades, né? De tudo um pouco. Hoje a gente falou sobre plano de saúde, amanhã sobre decoração, depois a gente vai falar sobre o quê? Sobre família, cuidados com a família. Então é isso, fica com a gente que você está na bênção, tá bom? Obrigada, meus amores. Até o próximo programa aqui no seu Vida e Saúde. No seu? Vida e Saúde? Tá coladinho com a gente, Vida e Saúde, hein? Tchau. Tudo doidinho. Quer dizer, fale por você.